Efésios capítulo 4, verso 25, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Preste atenção. Irai-vos e não pequeis, nem se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. No verso de número 29, o apóstolo Paulo continua dizendo assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ok? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Bom, não existe, tá? Presta atenção, não existe um casal que não tenha momentos de tensão no casamento. Eu sou casado, tá? Há mais de 37 anos, tá, com a Rosemary, e apesar de nosso casamento ser um casamento estável, né, e abençoado por Deus, há momentos em que eu e a minha esposa, nós temos sim conversas mais difíceis, e há momentos de estresse, há momentos em que eu ou ela está com o nervo à flor da pele por algum motivo, por alguma razão. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é que a ira é um sentimento normal em cada um de nós. Deus se ira, Jesus se indignou, não é? Jesus se irou quando... Desculpem. Jesus se irou quando entrou no templo e pegou aquele chicote e derrubou as mesas dos cambistas e falou: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Agora, o que você precisa entender é que na hora da briga em que você está com as emoções à flor da pele, há uma tendência natural de você falar aquilo que não deveria. E é por isso que eu quero aqui falar sobre algumas palavras que você não deveria, de forma alguma, dizer na hora de uma briga. Tá? Algumas palavras que você não deveria dizer de forma alguma na hora de uma confusão, na hora de uma briga. Veja que o apóstolo Paulo disse: não saia, irai-vos e não pequeis, tá? Irai-vos e não pequeis. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aqui, torpe vem de torpedo, não é? E torpedo tem a ver com explosivo. Mas no grego, no original aqui, torpe é podre. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, entendeu? Que prejudica, que destrói, que corrompe, que contamina, tá? Coisas que você nunca deve dizer ao cônjuge durante uma briga. Nunca deve dizer ao cônjuge numa briga. Das tentativas de melhorar a comunicação com o cônjuge, as brigas acontecem. E com ela, os arrependimentos e desejos de voltar ao tempo e começar de novo. Se o humor não ajudar a evitar um argumento, os desentendimentos escalam, crescem, sobem. Não existe um manual sobre como brigar corretamente. Não existe um manual como brigar corretamente. E também não existe uma relação perfeita onde não haja algum tipo de desentendimento, mas há algumas coisas que não devemos dizer no meio de uma briga. E nós vamos ver aqui
algumas delas, tá? São 10, mas eu não sei se eu vou ter tempo aqui de falar sobre as 10, ok? Preste atenção. A primeira coisa que você não deve proferir na hora de uma discussão é a palavra divórcio. Eu quero divórcio, desse jeito eu vou me divorciar, desse jeito vai acabar em divórcio. Olha, eu estou casado há 37, mais de 37 anos, não é? Vou fazer 38 agora, em 2023. E preste atenção, eu nunca disse, nem minha esposa disse a palavra divórcio no nosso casamento. Isso é muito sério. Olha só, há mais de 37 anos caminhando juntos, nós nunca proferimos a palavra divórcio no nosso casamento. Na hora que os dois estão de cabeça quente, é mais fácil dizer coisas que não têm a intenção de dizer, mas pedir o divórcio é algo que, mesmo se desculpando depois, é difícil de apagar. Isso traz insegurança ao outro. É impressionante. Outro dia eu estava falando com uma esposa cujo marido, com uma certa frequência, fala sobre divórcio. Usa essa palavra como se não houvesse nenhuma implicação em usá-la, mas gera uma insegurança no cônjuge, gera uma insegurança na relação que você não pode imaginar. Então, nunca use eu quero divórcio, desse jeito eu vou procurar um advogado, como se isso não tivesse implicações. Não, nunca diga isso na hora de uma briga. A segunda coisa que você nunca deve dizer na hora da briga: eu não estou nervoso, eu não estou nervoso. Como assim, não é? Então, por que trata o outro com rispidez? Bate a porta, fecha a cara, despreza e faz de conta que ele não existe se você não está nervoso, se você não está nervosa. Como falar para o outro na hora da briga: eu não estou nervoso, eu não estou nervosa? Se você trata com rispidez, bate a porta, fecha a cara, despreza e faz de conta que o outro não existe. Negar suas emoções não ajuda em nada. Vou repetir. Negar suas emoções não ajuda em nada. Nós queremos ser aceitos e negar nossas reações com quem amamos não adianta. É melhor tentar se controlar e conversar sobre o que chateia, tá? Outra coisa que você nunca deveria dizer ao seu cônjuge, marido para mulher, mulher para o marido, na hora de uma briga. Presta atenção. Você é exatamente igual ao seu pai ou à sua mãe. Isso é terrível. Isso é terrível. Na hora de uma discussão, dizer você é igual à sua mãe. Não faça isso. Você é igual ao seu pai. Não faça isso. Não diga isso na hora de uma briga, porque você está jogando gasolina no fogo, madeira seca no fogo. As chances de você estar dizendo isso não são focadas nas qualidades do pai ou mãe de seu cônjuge, mas nos defeitos. Por exemplo, se você acha a sua sogra chata, você vai dizer, você é igual à sua mãe. Se você acha o seu sogro bruto, você vai dizer, você é igual ao seu pai. Isso é jogar lenha na fogueira, isso é jogar combustível, gasolina na fogueira. Além de você não estar vendo o seu cônjuge por quem ele realmente é, esse tipo de afirmação o fará ficar automaticamente na defensiva. Afinal, o que você gostaria que seu filho fizesse se acontecer com ele um dia? Então, nunca diga isso, nunca compare. Você é igual à sua mãe, você é igual ao seu pai, não faça isso. Não se deve dizer isso na hora de uma briga para o cônjuge. Não faça isso. A quarta coisa que você não deve dizer ao cônjuge na hora de uma briga, na hora de uma confusão é: você é um preguiçoso, você é uma preguiçosa. Você é uma anta, ou você é um
uma anta, para a mulher ou para o homem, você é porco, ou você é porca. Não, não, não use esse tipo de adjetivo depreciativo. Você é um vagabundo. Nunca! Nunca diga isso. Você é uma vagabunda. Nunca diga isso. Seja lá o que for. Chamar a pessoa de nomes só aumentam as vulnerabilidades negativamente. Seja comparando-a com alguém que você conheceu ou reduzindo-a a tão pouco, tá? Nunca diga tudo isso é culpa sua. Não, não faça isso. Não diga tudo isso é culpa sua. Preste atenção. Muito raramente o que acontece de errado em sua relação será somente culpa de um só. Muito raramente. Assuma suas falhas e responsabilidades. Nunca é culpa apenas de um. Nunca é culpa apenas de um. Na hora de uma confusão, na hora de uma discussão, na hora de uma briga, presta atenção, na hora de uma discussão, na hora de uma briga, jamais diga, isso aqui é culpa sua, tudo culpa sua. Na maioria das vezes, quando acontecem problemas na relação de casal, os dois têm responsabilidade. Vou repetir, os dois têm responsabilidades. Nunca diga, você não gosta de mim, você não me ama. E é muito comum, isso é uma fala que revela muita imaturidade. Isso é uma fala que revela muita imaturidade. Você não gosta de mim, é que nem uma criança falando, você não me ama, você não gosta de mim, você não me ama. O drama já é o bastante. Não diga ao outro o que ele sente. Foque o que você sente. E se o ama, precisa respeitar os sentimentos dele, precisa respeitar os sentimentos dela. Fazer-se vítima, tirando a importância do problema e desviando o assunto, não resolve. Se vitimizar não leva o casal a lugar nenhum. Se vitimizar não leva o casal a lugar nenhum. Uma outra coisa que você não deve dizer na hora de uma briga, na hora de uma confusão, por que você não age como o esposo da Joana? Ou então, por que você não age como a esposa, não é, do Francisco? Por que você não age de acordo com a esposa lá do Francisco? Preste atenção. Isso é terrível. A comparação diminui, a comparação prejudica, a comparação ofende, fere, machuca. Você nunca deveria dizer isso para o seu cônjuge, você nunca deveria dizer isso para o seu cônjuge. Nunca, nunca. A comparação é terrível, a comparação diminui, a comparação, ela faz com que o outro se sinta inferiorizado, certo? Então, nunca diga, por que você não age como a Maria ou como a Fernanda? Nunca diga, por que você não age como o Francisco, o João, o Pedro, sei lá. Na hora de uma discussão, na hora de uma conversa séria, na hora de uma briga, você precisa entender o que o apóstolo Paulo disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe que prejudica, que fere, que machuca, que denigre, que atrapalha, que gera no outro um sentimento de inferioridade, porque diminui, certo? Nunca diga isso, nunca diga isso. E por fim, nunca diga, minha mãe me alertou que você faria isso. Aí, você coloca a sua mãe contra o seu cônjuge. Vou repetir. Nunca diga, bem que a minha mãe me alertou que você faria isso. E tem mulher que fala isso com uma certa frequência e vai colocando o cônjuge contra a mãe. O cônjuge contra a mãe.
Você não pode colocar terceiros na sua confusão, você não pode colocar pessoas na sua confusão. Não, 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 por favor, não faça isso. Na hora de uma briga, de uma confusão, de uma discussão, nunca diga, minha mãe bem que me avisou, minha mãe bem que me alertou que você faria isso. Aí você está tentando resolver um problema, criando outros problemas. Você está querendo apagar o fogo usando combustível, usando gasolina. Eu costumo dizer que até para brigar, o casal deve usar a sabedoria. O casal deve ser inteligente na hora de uma briga, na hora de uma confusão. E aí, em vez de melhorar, piora. Em vez de amenizar, fica mais tenso a conversa, fica mais difícil a conversa. Então, fica aqui essas dicas, esses conselhos, né? Trazer outra pessoa para dentro de uma discussão já é complicado o suficiente, ainda mais se for a sua mãe. Se você é tão devoto, devota à sua mãe, e ela lhe alertou sobre o futuro cônjuge, então, por que se casou? Se a sua mãe falou, por que você casou? Você casou com ele. Por que você casou com ela? Sua mãe não falou? Não jogue seu cônjuge contra a sua família, declarando que eles não gostam dele ou acharam isso ou aquilo dele. Veja, se o seu cônjuge já tinha um sentimento ruim quanto à sogra antes, por exemplo, isso só vai ajudar a piorar. Agora, se você já disse algo do tipo e não sabe o que fazer, pare agora, tá? Pare agora. Desculpe-se e faça metas de não... faça um propósito de não repetir essas coisas em uma briga, nem em nenhuma outra situação, pois nada disso vai ajudar você a salvar seu casamento ou fortalecer sua família. Muito pelo contrário. Então, você precisa praticar as boas técnicas você precisa praticar as boas técnicas de comunicação. Seu casamento é sua relação mais importante para manter a unidade familiar. Então, presta atenção, o seu casamento é a relação mais importante para você manter a unidade familiar, tá? O seu casamento é a relação mais importante para você manter, tá, a unidade familiar. Então, você precisa preservar o seu casamento. Você que chegou agora, tá? Para você não perder, deixa eu só recapitular aqui, tá? Nunca diga na hora da briga, eu quero divórcio, vou me divorciar, nunca diga, nunca diga. Você vai gerar uma insegurança. Nunca fale, nunca tome uma decisão definitiva com base em uma emoção passageira, tá? Eu não estou nervoso, mas como você não está nervoso ou nervosa? Por que você está, então, tratando o outro com rispidez, batendo a porta, fechando a cara, desprezando e fazendo de conta que o outro não existe, tá? Nunca diga, você é igual sua mãe, você é igual seu pai, nunca fale isso, tá bom? Nunca use adjetivos tipo porco, besta, idiota, você é uma anta, nunca. Isso fere, machuca, entristece, tá? Nunca, nunca diga, isso tudo é culpa sua, isso tudo é culpa sua. Nunca faça isso. Porque numa situação complexa, numa briga, num problema, na maioria das vezes os dois têm responsabilidade. Você não me ama, você não gosta de mim. Como você julga o que o outro sente? Você não é Deus, pô. Você não é Deus, certo? Nunca faça comparação tipo, por que você não age igual Francisco? Por que você não age igual a Maria, a Fernanda, a Joana? Nunca faça comparação. Não é? Nunca jogue a mãe contra o outro, né? Minha mãe me alertou que você iria fazer isso. Tudo isso, em vez de melhorar, piora a relação. Tudo isso, em vez de melhorar, piora a relação. Certo? Piora a relação. Bom, agora chegou o momento de eu responder algumas perguntas, tá? Agora chegou o momento de eu responder algumas perguntas e você pode
tá? Enviar suas perguntas, como eu falei, em áudio, tá? Você pode enviar suas perguntas em áudio e eu vou estar respondendo as suas perguntas. Então, esse é o áudio para você fazer a sua pergunta, tá? Esse é o áudio para você. Desculpe, esse é o celular, é o WhatsApp. É o WhatsApp para você fazer sua pergunta. Você fala o seu nome, fala a cidade de onde você está falando, tá? E sua igreja. Tem uma pergunta aqui, ó. O que fazer quando o marido só fala de separação? O que fazer quando o marido só fala de separação? A boca fala do que o coração está cheio. Agora, por trás desta fala do marido, existem causas que precisam ser entendidas para que vocês possam buscar ajuda. Por trás desta fala constante do marido sobre separação, existem algumas causas. Eu costumo dizer que antes que um divórcio acontece, não é? Sinais são dados dentro da relação. Antes que um divórcio aconteça, sinais são dados dentro da relação. E aí que você precisa ficar atenta. Por que meu marido está falando constantemente sobre separação? Então, quais são os motivos? A partir daí, vocês devem buscar ajuda. É por isso que, com frequência, eu falo aqui do SOS Casamento Curado. É um programa, uma imersão, onde você pode participar e receber ferramentas para superar esse tipo de crise, tá? Uma outra pergunta aqui é: como ganhar da amante? Ficar calada sempre está cansando. Como ganhar da amante? Primeiro, qualquer mulher que se ama, qualquer mulher que se preza, qualquer mulher com dignidade não aceita dividir o marido com outra pessoa. O marido não aceita dividir a esposa com outra pessoa. Não, de forma alguma. A minha esposa jamais aceitaria, certo, compartilhar o marido com outra pessoa. Jamais. Jamais. Eu tenho dito aqui com frequência, muita frequência, que as mulheres que veem o marido mudar são aquelas que se posicionam. Presta atenção. As mulheres cujos maridos experimentam mudança e transformação são aquelas que se posicionam. São aquelas que não aceitam passivamente atitudes inconvenientes do marido, atitudes de abuso do marido, atitudes de infidelidade do marido, certo? Então, é assim que eu tenho ensinado os meus filhos, é assim que eu tenho ensinado a nossa igreja, é assim que eu tenho ensinado os meus discípulos, é assim que eu tenho ensinado aqueles que me seguem. A mulher precisa se posicionar e dizer: não aceito, não concordo e não vou viver assim. Não aceito, não concordo, não vou. E o homem, da mesma forma, não aceito, não concordo, não vou viver assim. Certo? Casamento é monogâmico, à luz das Escrituras Sagradas. Ok? Pastor, o que fazer com o meu marido que só pensa em trabalho? O que fazer com o meu marido que só pensa em trabalho? O que fazer com o meu marido que só pensa em trabalho, só pensa em trabalhar. Veja, trabalhar é bom, em excesso rouba o homem ou a mulher de si mesmo, da casa, de Deus, da igreja. Claro que eu preciso trabalhar, sim, preciso trabalhar. E como eu preciso trabalhar? Inclusive, estou aqui trabalhando. Esse aqui é meu trabalho, tá? Agora, eu preciso entender
que trabalho, família, casamento, cada um tem o seu lugar. Não é? Cada um tem o seu lugar. E existe uma ordem de prioridades. Tá? Primeiro Deus, segundo a esposa, terceiro os filhos e depois vem o trabalho. Tá? Certo? Depois vem o trabalho e a igreja e tal. Agora, é preciso haver um equilíbrio. Um equilíbrio, tá? Não significa que, em nome de proteger, estar com a família, eu vou abrir mão do trabalho e vou perder o... Não, não é isso, tá? Não é necessário você levar o trabalho para a sua casa, para a sua cozinha, para o seu quarto, para o seu banheiro. Não é necessário você levar o trabalho, o seu escritório para a sua casa e não ter momentos de lazer, de sentar à mesa, férias, feriado, brincadeira, cinema, shopping, sei lá, entendeu? Então, você precisa entender que o trabalho é importante, mas mais importante do que o trabalho é você preservar a família. E trabalhar para sustentar, é claro. Tem pessoas que acham, não é, que a vida é feita só de trabalho. Tem pessoas que acham que a vida é feita só de trabalho. Tem pessoas que pensam que a vida é feita só de trabalho. Aí trabalha, e no final perde a família, perde a saúde, perde o casamento, perde tudo. Então, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua casa? Jesus disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E eu estou fazendo aqui uma adaptação desse texto para a nossa realidade aqui no podcast hoje. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua esposa, perder seu marido, perder seus filhos, perder sua casa? Então, preste atenção, trabalho é bom, mas em excesso é prejudicial e Deus não está nisso, ok? Vamos ouvir aqui, então, a primeira pergunta. Vamos lá, vamos ver a primeira pergunta que chegou aqui. Vamos lá, vamos ouvir. Senhor pastor, aqui é a irmã Janaína, eu falo do Ceará. Só para tirar uma dúvida. Eu amo meu esposo muito, eu sei que ele também me ama, mas ultimamente a gente está discutindo um pouco, mais do que é para ser, né? E tem uma pessoa que fica... acho que por falta do meu esposo não me dar atenção, não tá ali quando eu preciso. Tem uma pessoa que fica falando no ouvido coisas que são agradáveis aos ouvidos, mas para o servo de Deus não é. Então, qual o conselho do pastor daria para mim nesta manhã? Essa pergunta aqui é muito interessante, hein? Essa pergunta aqui é muito pertinente. Presta atenção. Olha o perigo. O marido não está suprindo as carências da esposa. O marido não, pelo jeito, não é gentil, não é carinhoso, não é romântico, não é prestativo, não é amigo, não é cooperador. E lá tem alguém próximo dela, não sei se no trabalho, certo? Que vem falando para ela aquilo que o marido deveria falar, vem tratando ela como o marido deveria tratar. E quando a mulher ou o homem sofre de uma carência crônica, abre-se uma brecha, vulnerabiliza o outro diante das tentações. Por isso, eu quero dizer, primeira coisa que eu quero dizer para as irmãs, não caia nesse engodo, não caia nessa artimanha, não é? Não caia nessa artimanha do inimigo, tá? Não caia nessa artimanha do inimigo, porque o diabo, ele é astuto, ele é um psicólogo milenar e ele vai fazer de tudo para nos enganar. Então, não caia na astúcia do inimigo. O caminho é ter uma conversa séria, com o marido, falando das suas necessidades, das suas carências e propondo a ele a busca de ajuda. Fazer um curso, participar de um evento, vir aqui para o SOS Casamento, entendeu? Esse
seria o ideal? Ele reconhecer que precisa melhorar e os dois buscarem ajuda. Vamos ouvir uma outra pergunta aqui agora. Oi, pastor Josué, bom dia, paz do Senhor. Falo de Natal, Rio Grande do Norte, me chamo Adriano. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o processo de cura pós-traição em um casamento. Quanto tempo, em média, dura esse processo e quais os passos que os cônjuges devem seguir? Olha só, um grande abraço ao pessoal do Ceará e o pessoal aqui de Natal, não é? Um grande abraço para todos vocês aí do Norte, do Nordeste. O adultério, ele provoca feridas profundas. Inclusive, tem uma palestra minha lidando com as feridas do adultério, não é? E quando há uma confissão, não é? Uma confissão sincera e pautada no arrependimento e desejo da outra parte de perdoar e restaurar, aí começa, então, o processo. O processo da confissão, da liberação de perdão e da reconstrução, ele é cirúrgico. Então, vamos fazer a comparação com uma cirurgia. Suponhamos, você quebrou um braço, fratura exposta. Primeiro passo, leva para o hospital, certo? Leva para o hospital. Aí há um processo cirúrgico, né? Há um processo cirúrgico. Depois do processo cirúrgico, tá? O médico engessa. Aí, então, vai haver a necessidade de imobilizar aquela parte por semanas e, às vezes, meses. E as dores são intensas depois que passa, né, a cirurgia, o efeito do remédio. Bom, aí fica uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Aí depois volta no médico, o médico abre, não, precisa engessar de novo. Aí depois, não está legal agora, tira o gesso, então vem a fisioterapia. Percebe? O processo é cirúrgico. Isso pode levar 3 meses, 6 meses, 9 meses, pode levar 1 ano. Por isso que, assim como quem passou pelo processo cirúrgico e tem que ser acompanhado pelo médico, tem que ser assistido, também o casal que está passando por esse processo precisa ser assistido e entender que o perdão tem suas fases. Então, a cura começa com arrependimento. O que é arrependimento? Tá? É tristeza pelo pecado, é confissão do pecado e é abandono do pecado. Isso é arrependimento. Tá? Aí vem a confissão acompanhado por um desejo de mudança radical. Tá? É a confissão acompanhada por um desejo de mudança radical. Tem uma outra parte muito importante a ser entendida, que é dar tempo para o cônjuge ferido, não é? Assimilar o golpe, digerir aquilo. Então, é preciso ter muita paciência nesse processo de restauração e não existe, não é um padrão de tempo, demora tanto tempo, não existe. É preciso ter paciência porque leva um tempo. É preciso ter paciência porque leva um tempo. Vamos para a terceira pergunta. Bom dia, meu nome é Adriana, moro em Mesquita. Eu gostaria de saber por que meu marido mente tanto para mim e eu não sei mais o que fazer, porque ele trabalha com uma mulher e às vezes eu ligo para ele, escuto a mulher rindo, falando com ele, várias coisas, e ele responde ela sorrindo e chega em casa e ele fala que é mentira. E eu vejo mentira nele dia e noite, dia e noite. Eu gostaria de saber o que eu faço com tanta mentira. Veja só, a mentira é uma questão de caráter. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, diz, né, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros, não é, do mesmo corpo. Então, a mentira,
ela tem a ver com falta de integridade, com falta de caráter. A mentira tem a ver com falta de integridade, com falta de caráter. O que eu tenho dito para os maridos? Toda mulher espera ter ao lado um homem íntegro. E a Bíblia diz que quem fala a verdade anda seguro. Quem fala a verdade anda seguro. A verdade é uma das marcas da integridade de caráter de um homem. Então, o que fazer? Ajudar o seu marido a ter um encontro com Deus, a ler mais a palavra, a ter uma vida de oração mais disciplinada. Porque, olha, andar com Deus, ter uma vida disciplinada de oração, ler sistematicamente a palavra, nos faz experimentar mudança, transformação, libertação diária. Fora isso, não tem o que fazer, certo? Não tem o que fazer. Vamos ouvir mais uma pergunta. Bom dia, pastor. Me chamo Juliane, sou de Piracicaba, da Igreja do Evangelho Vivo. A minha dúvida é o seguinte: meu marido confessou uma traição e estamos num processo de restauração do casamento. Eu gostaria de saber o que isso implica no mundo espiritual, nas nossas vidas. Veja só, é claro que quando acontece um pecado de adultério, eu sempre tenho dito o seguinte, olha, a aliança entre a mulher e o homem forma a cobertura de proteção sobre os filhos, principalmente na área sexual, tá? A aliança do homem com a mulher. Quando o homem cai a cobertura e vulnerabiliza a mulher. Quando a mulher cai a cobertura e vulnerabiliza o homem. Agora, eu creio no poder restaurador da graça. Aonde houver arrependimento, aonde houver confissão de pecado, aonde houver desejo, certo, realmente de melhorar, crescer, avançar, corrigir, a bênção de Deus vai estar ali. Então, eu creio que se houve arrependimento, confissão, abandono do pecado e liberação de perdão da sua parte, novamente as brechas foram tampadas. É claro que as consequências de um erro são inevitáveis, as consequências do erro. Porém, a graça sempre prevalece quando existe essa predisposição, tá? Deus é um Deus que pode fazer muito mais, muito além do que nós pedimos ou pensamos quando nós trilhamos esse caminho do arrependimento. Então, se vocês estão na presença de Deus, buscando a Deus, envolvidos com as coisas de Deus, agora lendo a palavra, estudando, jejuando, vivendo uma vida de compromisso diante de Deus, preste atenção, com certeza Deus vai completar a obra que começou de restauração na vida de vocês, tá? Mais uma pergunta? Oi, pastor, bom dia. Eu sou de Paulista, Pernambuco, faço parte da Igreja do Amor. Pastor, me tire uma dúvida. Há 2 anos e 7 meses que eu estou separada do meu marido. E ele já casou-se, já foi morar com 2 pessoas, agora está na 2ª pessoa que ele está morando. Pastor, eu devo esperar a restauração do meu casamento? Oi, pastor. Veja só, um grande abraço a todos vocês aí de Pernambuco, não é? Um grande abraço. Temos aqui Rio de Janeiro participando, Ceará participando, Pernambuco participando, pessoal do Norte, Nordeste também participando aqui. Então, veja só, se o seu marido foi embora, vocês se separaram, provavelmente por causa da infidelidade, de traição, de adultério, e ele já se envolveu com uma pessoa, muitas vezes já constituiu família, gerando filhos. Eu acredito que você não vai resolver um problema criando outros problemas, certo? Você
deve liberar perdão para ele, certo? Liberar perdão para ele, experimentar cura de Deus para o seu coração e seguir sua vida, reconstruir sua vida. Então, ora ao Senhor. Agora, é claro, eu conheço histórias de mulheres que esperaram. Por exemplo, eu conheço uma mulher, certo, que esperou 18 anos. Eu conheço mulher que esperou 10 anos, 5 anos. Mas não que você seja obrigada. Não que você seja obrigada. Agora, se você tem fé, paciência, convicção, você é livre. Como é livre para reconstruir sua vida. Orando ao Senhor para que Deus te prepare em alguém que seja da vontade dele, do coração dele. Ok? Vamos para mais uma pergunta. Estamos chegando ao final. Vamos lá. Oi, pastor. Bom dia. Josué, bom dia. Eu sou da Igreja Assembleia de Deus, de Itabuna, Bahia. Sou casado há 4 anos. Tenho uma esposa que ela não gosta muito de cozinhar. E eu fico pedindo para ela estar fazendo as coisas, ela acaba não fazendo, ela não bota a minha comida. Eu que coloco, quando acaba a comida, ela não faz. Como eu ajo nisso aí? A responsabilidade da casa é dela ou minha? Josué. Isso aqui é sério que o Simão falou, hein? A esposa não gosta de cozinhar. Olha só, gente, a esposa não gosta de cozinhar. Meu Deus, entendeu? Deixa eu saber aqui. Quem aí casou e não gostava de cozinhar e aprendeu a gostar? Deixa eu ver aqui, me fala coloca eu. Se você não gostava de cozinhar quando casou e aprendeu a cozinhar, coloca eu aí. Veja só, quando eu dou uma palestra sobre casamento é uma construção, quando eu falo que casamento é uma construção, casamento não vem pronto, se constrói, eu sempre desenho uma casa. Então, eu coloco o quarto do casal, a sala, o quarto das crianças, o banheiro, a lavanderia, a área de lazer, e eu coloco a cozinha. E quando eu dou essa palestra sobre casamento não vem pronto, se constrói, casamento é uma construção, eu sempre procuro dar ênfase que não existe uma casa sem cozinha. Olha só, não existe uma casa sem... Você já viu uma casa sem cozinha? Eu pedi um projeto para o projetista e ele desenhou uma casa que não tinha cozinha. Você já viu isso? Claro que não. Claro que não. Não existe uma casa sem cozinha. Assim como não existe uma casa sem cozinha, não existe um casamento, certo? Sem esse espaço que faz parte da vida do casal. Então, o papel do marido é ser provedor e cooperar em casa. O papel da esposa é ser aquela que edifica o lar. Alguém disse, e eu gosto dessa ideia, que a mulher edifica, o homem governa. Foi o Cote que disse que a mulher edifica e o homem governa. E a Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 14, que a mulher sábia edifica a sua casa. Como? Se preocupando também com a cozinha. Sabe o que a sua esposa ainda não entendeu? Que o coração do homem também se alcança via estômago. Que o coração do marido também se alcança via estômago. Então, toda mulher deve se casar com esta consciência. Eu vou precisar gostar de cozinhar, porque também cozinhar com raiva, mal-humorada, cozinhar com bronca não funciona. Nada melhor, olha só, nada... Olha lá, a Maria José diz, eu não gostava e hoje tem um buffet. Eu tenho um buffet hoje. Olha que legal, tá? Então, veja só, toda mulher deveria se casar com esta consciência. Se eu não gosto, eu vou precisar aprender a gostar. Porque isso vai fazer parte da minha vida, isso vai fazer parte do meu casamento, isso vai fazer parte da minha história conjugal, pô. Então, preste atenção, minha querida irmã, preste atenção, minha querida irmã. Se você não gosta, ore ao Senhor e procure gostar, porque não existe casamento sem cozinha. Gente, eu vou responder aqui a última pergunta agora. Vamos lá, última pergunta. Josué, bom dia. Opa, isso aqui já falou. Vamos lá. Eu vou continuar orando pelo meu casamento. Faz 3 meses que ele saiu de casa e não quer voltar.
largo Jesus, largo tudo, e antes disso eu sonhei com obras de macumaria. Agora eu não sei se eu continuo orando ou se eu dou divórcio igual ele quer, entendeu? Tem um filho de 4 anos que está sofrendo muito com isso. Eu acredito assim, nenhuma atitude deve ser tomada de forma precipitada, tá? De forma precipitada. Fazem apenas 4 meses. Eu gostaria que você entendesse que o casamento é tão sério e tão importante que vale a pena lidar com essa situação com paciência, entendeu? Então, ore um pouco mais, espere um pouco mais, fique atenta aos sinais. Deus é poderoso para fazer, não é? Eu respondi aquela outra situação dizendo que a irmã deveria reconstruir sua vida porque o marido já se envolveu com outra pessoa e talvez, quem sabe, já constituiu família, sei lá. Agora, fazem 4 meses que o seu marido saiu de casa. Se você ainda vê nele, certo, lampejos de sentimento de amor, se você ainda percebe que ele tomou uma decisão equivocada, vale a pena você esperar um pouquinho e não tomar nenhuma decisão precipitada. E, sobretudo, proteger seu filhinho de 4 anos, não falando mal do pai, não denegrindo a imagem do pai, protegendo essa criança, tá? Protegendo, porque o problema entre um homem e uma mulher não deve, certo, afetar mais do que já afetou os filhos. Então, deve haver essa maturidade, e são poucos que têm, tá bom? Chegou o momento da oração da fé. A oração é poderosa. Por quê? Porque é falar com Deus, falar com o nosso Pai. Antes que eu leia a palavra e ore com você agora, eu quero que você coloque um pedido de oração aqui na descrição. Eu quero que você coloque o nome de alguém que você deseja interceder, buscar por um milagre. Orar é crer que Deus pode fazer além do que nós pedimos ou pensamos, que Deus pode fazer mais do que nós pedimos ou pensamos. Como é bom nós, logo, não é, começarmos o dia orando e terminar o dia orando. Nós estamos aqui todos os dias, às 6 horas da manhã, às 19 horas, orando e clamando ao Senhor. Então, se você tem um pedido de oração, coloca aqui o seu pedido de oração. Se você tem o nome de uma pessoa que você quer interceder, coloque aqui também. Se você tem alguma dificuldade em alguma área, e se hoje ainda você precisa de um milagre em uma área da sua vida, coloque aqui também. Nós vamos orar agora. Mas antes, Efésios capítulo 4, eu vou repetir o texto que você talvez já tenha ouvido e lido muitas vezes. Efésios 4 e 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Sem dúvida alguma, o nosso grande desafio no dia a dia, na convivência com pessoas, seja em casa, seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, na vizinhança, é usar de forma inteligente e sábia a nossa língua. Há poder nas nossas palavras. Palavras são sementes para tudo na vida. Palavras abençoam, palavras amaldiçoam, palavras levantam, palavras derrubam. Palavras curam, mas palavras também ferem. Eis a razão porque Paulo, ao escrever sua carta aos Efésios, ele diz: cuidem daquilo que vocês falam. Não abram a boca de forma imprudente, insensata, impensada,
cuide com o que vocês falam. E é interessante que quando ele fala da ira, logo ele diz, não dê lugar ao diabo. Se existe uma área de grande interesse de Satanás, é esta que envolve as nossas palavras, aquilo que nós falamos. Por isso, Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra que prejudica, que destrói, que compromete, nenhuma palavra que machuca, que fere, que entristece, que amaldiçoa. Mas que tudo aquilo que sair da sua boca possa transmitir graça àqueles que te ouvem. Sabe, a Bíblia diz que a boca fala do que há em abundância no coração. Então, que o nosso coração esteja tão cheio da palavra de Deus, que ao abrirmos a nossa boca, como disse Paulo no capítulo 5, que saia da nossa boca salmos, louvores, cânticos espirituais e palavras de gratidão ao Senhor. Vamos orar? Aonde quer que você esteja. Seja no quarto da sua casa, na sala, na cozinha, no carro, na rua, seja num hotel, seja no trabalho, aonde quer que você esteja, num hospital acamado, acamada, aonde quer que você esteja, eu quero que você ore comigo agora. Pai querido e eterno, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Senhor dos céus e da terra, grande, infinitamente bom. Pai, nós cremos no poder da oração da fé. Por isso, com muita sinceridade, humildade, certeza e convicção, nós entramos na tua presença em oração para orar, para buscar a tua face. Senhor, eu li a tua palavra, onde o apóstolo Paulo, preocupado com a igreja que estava lá em Éfeso, orienta os irmãos sobre a importância de tomar cuidado naquilo que fala. Porque assim como se constrói falando, se destrói também. Assim como abençoamos falando, amaldiçoamos falando também. E nós precisamos ser agentes de cura, de transformação e de mudança e de libertação, através das palavras. Então, que o nosso coração esteja tão cheio da tua palavra, Senhor, que ao abrir a boca nós possamos falar somente aquilo que constrói, que abençoa, que edifica, que orienta, que ajuda. Pai, faça com que cada mulher, cada homem, cada casal, cada família que ora comigo nesse instante possa entender o que esta palavra está dizendo. Pai, que nós jamais venhamos a entristecer o Espírito Santo de Deus, porque falamos aquilo que não deveria, fez o seu coração chorar, entristeceu o irmão, a irmã, o marido, a esposa, o filho, a filha. Quantas pessoas que oram comigo nesse instante, talvez falou aquilo que não deveria, aquilo que machucou, entristeceu, aquilo que realmente abriu uma ferida no coração. Pai, cura as feridas provocadas por palavras que foram ouvidas e perdoa aqueles que falaram que não deveriam e que machucou, que feriu. Pai, ajuda-nos. Agora eu quero orar por esta irmã que precisa de uma solução, que precisa de uma solução de um problema. Eu estou falando aqui, Pai, com mulheres que não dormiram esta noite, preocupadas com uma situação que precisa ser resolvida hoje. E Tu és o Deus que desfaz o nó. Tu és o Deus que abre portas. Tu és o Deus que age de forma sobrenatural. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Age nesta casa, Pai.
Age na vida desta mulher, age na vida deste homem, age na vida desta família, Pai. Quantas pessoas oram comigo no norte, nordeste, sul, sudeste, na Europa, na América do Norte, na Ásia. Quantas pessoas estão orando comigo nesta hora? Porque elas creem que Tu és o Deus que pode fazer mais e além. Pai, assim como um dia o Senhor do nada chamou tudo à existência, faz, Senhor, um milagre, assim como o Senhor transformou aquela água em vinho, faz um milagre, assim como o Senhor abriu, Senhor, o mar da Galileia, o Rio Jordão, faz um milagre, Senhor. Tu és um Deus que pode fazer além do que nós pedimos, além do que nós pensamos. Faz isso, Pai. No nome de Jesus, faz isso, Pai. Senhor, que amanhã, na nossa oração devocional das 19 horas, nós possamos ter muitas pessoas contando aqui o que o Senhor fez de extraordinário e sobrenatural. Pai, eu abençoo a todos, no nome de Jesus, eu abençoo a todos, no nome de Jesus. Amém. Eu quero que você dê um like aqui, se inscreva no meu canal, tá? Dê um like e se inscreva no meu canal e não perca a oração das 6 horas da manhã e a oração das 19 horas. Nós estamos aqui orando todos os dias.